Bom, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso SafeCast, o podcast da Safe, o podcast do Gorilla, onde nós conversamos a respeito de inovação, de startups, de negócios da nova economia, falamos sobre assuntos delicados, assuntos comuns, assuntos que são mainstream, falamos sobre jurídico, obviamente, a gente sempre fala sobre jurídico porque é o nosso core business aqui na Safe, mas mais do que isso, a gente gosta de falar de pessoas e histórias. E para o nosso podcast de hoje, eu trouxe aqui o Leandro, que é fundador da Invest Club, é um parceiro nosso aqui na Safe, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, está com a gente aqui hoje, para falar sobre como criar negócios ou criação de negócios no limite da regulamentação. O tema central do nosso podcast vai ser esse, mas como vocês sabem, a gente sempre divaga bastante, porque a nossa proposta aqui não é fazer nada muito engessado, mas fazer um papo que geralmente, que realmente agregue valor para você que está nos ouvindo ou nos acompanhando no YouTube. Leandro, cara, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e eu peço para que você se apresente para a galera que está ouvindo a gente, por favor. Maravilha, Lucas, muito obrigado aí pelo convite, eu é que agradeço o espaço dentro da nossa atuação aqui, é sempre muito importante a gente conquistar espaços para educação, informação, né, e expor os produtos que a gente tem criado aí nos últimos anos, e eu fico muito feliz aí de poder ter um espaço junto com vocês aí. SAF é uma parceira muito bem encaixada aqui no que a gente precisava, né, dentro dessa nova iniciativa da Invest Club, e que entende bem o mercado, olha para a cripto com os olhos bem criteriosos. Isso é muito importante, né? Você falou, vamos lidar com temas delicados, não tem nada mais delicado que cripto hoje em dia, né, para você entender. Acho que a gente vai poder dissecar algumas das facetas desse negócio aí, mas vamos começar. Sou Leandro Mazeto, atualmente CEO da Invest Club, uma startup de tecnologia blockchain que trabalha para democratizar o acesso às finanças descentralizadas. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas o meu histórico aí mais de 20 anos trabalhando na área de comunicação, marketing, com agência de publicidade, e trabalhei com muitas startups e empresas de tecnologia e sempre tive essa paixão por tecnologia. E mais recentemente, nos últimos 5 anos, resolvi pivotar bastante a carreira e me dedicar muito atentamente ao que estava surgindo no mercado com a tecnologia blockchain. Aos poucos fui entendendo um pouquinho mais, eu costumo dizer, tudo que eu aprendi no primeiro ano, eu joguei fora no segundo ano e aprendi de novo, aprendi de verdade o que estava acontecendo com essa tecnologia chegando no mercado. E é algo que às vezes assusta, né, um pouco as pessoas, é uma tecnologia disruptiva, mas como toda tecnologia, a gente tem que estar bem ciente do que está acontecendo no mundo, né? Eu costumo também dizer, tecnologia é uma faca que você pode usar para cortar o seu pão ou a garganta de alguém, então você tem que ficar muito atento ao que isso está afetando o teu dia a dia, e eu costumo ser um early adopter de tecnologias, ficar muito atento em tudo isso, e resolvi também mergulhar de cabeça nesse universo. Então, nos últimos 5 anos, comecei estudando bastante modelos de negócio na área de tokenização, entendendo como estratégias de marketing poderiam auxiliar a lançar esses projetos, mas também depois entendendo qual era o valor, né, real por trás desses projetos. Então, acabamos em 2020 criando uma consultoria, que é a Tokify, para projetos de tokenização. E mais recentemente, esse ano, agora em 2023, resolvi voltar bem os olhos para produtos e serviços diretos, né? Então, a Invest Club, ela atua no B2C, né? Diretamente com o consumidor, com o aplicativo Android, que está sendo lançado agora em novembro, e também cedendo essas ferramentas para outras empresas, né? No formato B2B, para que empresas também tenham acesso às finanças descentralizadas. Então, atuamos como DeFi as a Service, ou Crypto as a Service. Então, esse é um breve histórico de como eu entrei assim, nesse mercado e como eu me apaixonei também pelas possibilidades que estão surgindo. Às vezes parece muito complicado, às vezes parece muito simples, mas sempre quando a gente quer explicar para alguém que realmente a gente entende se está entendendo realmente do negócio, né? E às vezes a coisa complica, porque a gente começa pelo básico, né? A tecnologia blockchain surgiu junto com o Bitcoin ali, o Bitcoin se aproveitando de muitas coisas que já estavam acontecendo em criptografia, mas ele mistura, é uma maravilha, eu acredito, pela beleza com que ele, e a simplicidade que ele mistura muitas disciplinas, né, de teoria dos jogos, de sociologia, de teoria econômica, a criptografia,
para criar um conceito completamente novo, que chacoalha a coisa mais básica, né, que a gente encara numa relação de sociedade, que é o dinheiro. O que é o dinheiro? Isso é uma pergunta que parecia muito simples para responder há uns 10 anos atrás, né? Dinheiro é isso aqui, é o papel, a moeda. Com o tempo, a gente até acabou a tecnologia acompanhando coisas mais modernas, transações, cartão de crédito, Pix agora, mas a ideia de ter uma moeda, trabalhar a tecnologia blockchain para criar uma moeda, você começa a questionar, tá, mas cadê o valor por trás dela? Ah, não, mas não é lastreado. Mas espera aí, o dinheiro atual também não é lastreado mais desde há muito tempo. Então, você começa a desmontar um pouquinho, né, criar novos paradigmas assim dentro da sociedade que geram oportunidades muito interessantes de negócio e acaba e aí acho que cola bastante com o tema central aqui, como é que a inovação, né, e a regulação atuam, como é que uma coisa, eu acho que tem uma relação muito benéfica aqui quando a inovação traz algum problema praticamente para as coisas estabelecidas, mas com uma proposta de valor positivo. E aí você se obriga a repensar as regras que você está atuando para ela acomodar essa transformação de uma maneira que seja benéfica também para todos os pares. Pelo menos essa é a ideia, né? Agora você que é advogado pode me dizer se isso realmente ocorre quando as coisas, quando a gente chacoalha a regulação, mas o conceito é esse, né? Então, vem uma tecnologia, muda bastante o que a gente pensa sobre como a gente faz as coisas e as coisas têm que se ajustar. E eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, né? Muito claramente acompanhado de mudanças quase cataclísmicas, né? No mundo, como não só as crises que são cíclicas nossas, né? Naturais da economia, mas problemas de guerra, enfim, de mudança de poder mundial mesmo, né, de base de poder mundial, e tudo isso acompanhando a ideia de que possa existir um dinheiro que não é focado nos bancos centrais, e pode ter o dinheiro também tokenizado dos bancos centrais, como é o caso, né, do Drex aqui no Brasil, e outros países que estão olhando para essa tecnologia, e tudo isso vai ter que conviver de uma maneira que funcione. Né? E aí vem muitas perguntas para a gente fazer. O ideal libertário inicial do Bitcoin, que é essa moeda desligada, né, das regulações, o quanto ela vai se conectar, né, no futuro com o status quo e o que vai surgir a partir disso. Eu tenho algumas boas perspectivas do que a gente está vendo hoje acontecer no Brasil, no mundo inteiro, como essa tecnologia ajudou a empurrar um pouquinho essa discussão para frente. E eu acho que é uma discussão que estava muito latente, tinha muita vontade de se inovar em cima disso, né? E o white paper aí do Bitcoin, com a figura mítica aí do Satoshi Nakamoto, criando uma versão de mundo em que os bancos precisam olhar de novo para o que estão fazendo e como que a economia pode se relacionar com menos intermediários ou com intermediários mais eficientes ou automatizados, enfim, uma chacoalhada geral em todas as estruturas que a gente conhecia como certas, né? E eu acho que nesse momento é bem saudável a gente repensar essas coisas, mas também é muito crítico, né? Qualquer uma dessas empurradinhas que a gente dá precisa repensar muito bem. Quando a gente olha, a tecnologia blockchain que teoricamente traz transparência, segurança, descentralização, em cada ponto que em cada indústria que ela é aplicada, ela pode usar uma dessas fatiazinhas aí, né? Descentralização aqui é legal, vou usar. Segurança, opa, sempre bom. A transparência é legal, mas aqui eu preciso de uma anonimização dos dados para poder também garantir a segurança dos dados dos atores, né? Então, agora a gente começa, não é só você jogar a tecnologia em cima e correr para o abraço, né? Tem muitas coisas que a gente precisa analisar, tanto em termos de impacto econômico, como de utilização mesmo da tecnologia. Isso a gente foi aprendendo de uma maneira a duras penas, eu acho, aí nesses anos de criptomoedas, desde o boom dos ICOs, né, das ofertas iniciais de moeda, que era, eu acho que era o paraíso para o pessoal de tecnologia na época. Agora a gente pode fazer o que quiser, a gente pode captar, a gente pode criar o que quiser aqui, eu vou conseguir financiar e tal, mas o pessoal não parou para olhar que está dentro de um ambiente, né, já estruturado aqui, jurídico, de regras, enfim, comerciais, tudo isso precisa ser olhado com muita atenção, né? Então, pera lá, é uma possibilidade que a tecnologia está trazendo com a tokenização, de você
trazer liquidez aí para ativos, né, que não tem essa liquidez, legal, você tem a possibilidade de abrir um mercado agora, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, direto, diferente do mercado financeiro tradicional. Ótimo, muito legal. Existe a possibilidade de você trazer, então, essa liquidez desses ativos e criar novos modelos de negócio em cima, automatizar esse processo. Existe tudo isso. Agora, a gente precisa estudar de novo como que essas regras funcionam. Eu acho que vocês têm também olhado para isso com atenção no mercado, né, e visto que tem muita gente que está meio que ignorando, mesmo ainda, né, eu acho que o boom lá foi em 2017, dessas, né, 2018, por ali, dos ICOs, o pessoal ainda, volta e meia aparece alguém querendo fazer a mesma ideia desestruturada, né, e a gente precisa sempre olhar e traduzir um pouquinho de como as coisas já evoluíram, né, como pode ser melhor essa ideia, né? Você está com uma boa ideia, tem uma tecnologia bacana, mas já tem jeitos mais interessantes de fazer a coisa acontecer. Perfeito, cara. Assim, acho que para quem tá acompanhando a gente já percebeu a quantidade, a enciclopédia que é o Leandro, né, para falar desse assunto. E, cara, assim, se a gente perceber, eu vou trazer até para conectar um pouquinho com a proposta do episódio. Do ponto de vista jurídico, eu acho que em qualquer área, uma das últimas esferas a conseguir se atualizar infelizmente, ainda a esfera da legislação, a esfera jurídica. Ainda que os profissionais consigam carregar de algum modo isso, a jurisprudência tente acompanhar de algum modo, até porque quem cria jurisprudência são os advogados, não são os juízes, acaba que quem demanda é que vai criando jurisprudência, né? Mas, do ponto de vista do legislativo e dos órgãos reguladores de um modo geral, é sempre muito difícil lidar, especialmente no Brasil, porque a gente está falando de um ambiente bem burocrático e que, pela própria natureza, parece que nasceu para ser mais lento efetivamente, enquanto em outra ponta a gente tem a tecnologia caminhando a passos larguíssimos, numa escala absurda. A gente tem um exemplo aí até recente, que é o caso da IA, por exemplo. Se a gente for olhar o que a IA fazia um ano atrás, o que ela faz hoje, depois desses modelos que foram criados agora recentemente, já há um avanço absurdo do ponto de vista da tecnologia, do que ela entrega. No campo da tecnologia blockchain, eu percebo isso muito claramente também. Vejo muito também que nos últimos anos, e isso a gente viu aqui na Safe também, desde a Safe nasceu em fevereiro de 2020. Naquela época, já estava, até porque o mercado cripto estava num momento interessante, né, digamos assim, houve realmente uma explosão de ICOs, de ofertas iniciais ali de coins, né, no mercado, o pessoal se aproveitando para poder captar recursos para projetos, para iniciativas, e aí, obviamente, a legislação estava muito distante daquilo. Eu vou te dizer assim que os pouquíssimos casos que haviam chegado na CVM à época eram casos assim muito remotos, e a gente tinha inclusive poucas decisões da própria CVM para poder se balizar e dar até um parecer para o nosso cliente. A gente teve um caso em 2020 de um cliente que queria fazer um white paper para um ICO, e aí ele nos procurou e a gente ficou com aquela... Foi o primeiro desafio que a gente se deparou aqui na Safe com algo nesse sentido, nesse mercado. O que a gente vai fazer? Porque assim, a lei não fala nada, o órgão regulador que deveria falar também não fala nada. O que a gente está fazendo aqui, aparentemente, não se enquadra em nenhum dos requisitos que estão previstos ali na Lei de Valores Imobiliários. Então, a gente ficava numa incerteza muito grande e tentava sempre pisar em ovos ali para também não prejudicar o nosso cliente, mas com o tempo, e ainda bem, a gente percebeu um certo avanço do ponto de vista legislativo, talvez não direto do Congresso Nacional, mas dos órgãos reguladores de um modo geral, o próprio Banco Central, a própria CVM, tem se posicionado, tem trazido decisões, a CVM teve decisões, mesmo antes da última resolução que eles lançaram, o parecer orientativo, né, que eles trouxeram a respeito deste assunto, já tinha decisões que indicavam qual que seria o caminho que eles seguiriam, né, de enquadramento de algumas ofertas ali, como uma oferta de valor mobiliário, não ignorar, mas assim, a despeito da característica do token, se era um token de utilidade ou um token de pagamento, o que importava eram as características dele para enquadrá-lo como um valor mobiliário. E aí esse entendimento foi se consolidando ao longo do tempo até chegar no momento que a gente tem hoje, onde, pelo menos na minha perspectiva e pelo que a gente tem visto, não há mais dúvidas do que é um valor mobiliário ou não quando se trata de uma oferta pública de uma coin,
online, ou de um token, né, um ITO, por exemplo. Então, de qualquer modo, hoje está muito claro, se você tem qualquer tipo de empreendimento que tem alguma proposta de fazer um ICO, de fazer um ITO no mercado, online, o que quer que seja, é importante que você busque minimamente a se adequar do ponto de vista regulatório, porque já há posicionamentos muito claros da CVM em relação a isso. Mas aí eu trouxe todo esse contexto, porque eu queria fazer uma pergunta para ti que ela tem talvez um caráter mais pessoal, mas que eu adoraria ouvir a tua opinião. Que é a seguinte, cara, assim, vamos lá. Falar de blockchain e criptomoeda, criptoativos para a CVM, para a galera da CVM, para os deputados, senadores, para o vereadorzinho lá que vai fiscalizar o prefeito implementando algum tipo de iniciativa nesse sentido, explicar para eles, cara, é quase impossível. Tá? É muito difícil explicar para eles esse assunto, porque é realmente um assunto que, pelo menos à primeira vista, é muito complexo de você explicar. Não é simples explicar a tecnologia, o modo como ela funciona. E aí eu pergunto para você, tá? Você como um cara que, se o pessoal reparar no fundo ali do Leandro, tem pelo menos 4 marcas ali, então dá para perceber que ele é um cara que empreende bastante com esse assunto. Então, putz, você está com 4 negócios, tem uma história com relação a isso. Como é que você vê esse desafio? O que você acredita que deve ser feito, seja pelos empreendedores ou pelas comunidades que querem que isso dê certo, né, que isso avance? Como é que vocês veem, como é que você vê essa questão da educação a respeito do assunto? E aqui eu digo educação não apenas do ponto de vista de as pessoas têm que saber o que é blockchain, tem que dar curso de blockchain. Eu penso até, cara, do ponto de vista de negócio, porque para eu vender alguma solução que tenha como o core o benefício que a tecnologia blockchain gera, minimamente eu preciso explicar como isso funciona, para eu conseguir vender. Eu trago para o aspecto jurídico, né? Para vender jurídico, eu tenho que convencer o empreendedor de que ele precisa da minha solução, porque muitas vezes ele ignora. Então, a gente tem um trabalho de educar para vender. Eu acho que para vocês, cara, que estão nesse segmento, é um desafio muito grande. Como é que você vê essa questão? O que você acha que o empreendedor e a própria comunidade deveriam fazer para poder melhorar isso e enfrentar esse desafio? Lucas, perfeito, assim, teu resumo do problema todo aqui. Educação é a palavra-chave, né? A gente tem escutado isso desde o comecinho, né, da minha participação lá para 2018, no mercado cripto brasileiro. A educação era a chave. A gente entendeu que é o grande desafio, vai continuar sendo o grande desafio por muito tempo. É o desafio geral, né? Do ser humano, aprender as coisas, estudar, olhar com atenção para as coisas. Depois, para o brasileiro, tem um déficit muito grande de educação em geral, e depois na área de negócios, a mesma coisa, né? O brasileiro é empreendedor por natureza, mas até se for olhar estatísticas aí de Sebrae e tudo mais, o índice de mortalidade de empresas é muito alto, porque as pessoas não têm investido, né, exatamente na parte de formação, de entender mesmo modelos de negócio, para você poder aplicar, ou até mesmo básico de finanças, né? E isso tudo afeta. Então, a gente juntou tudo isso com ainda mais uma tecnologia disruptiva. Então, a gente pegou o pior caroço para poder traduzir para o pessoal. Mas é a tarefa do dia a dia. Eu costumo dizer também, assim, há 5 anos trabalhando com isso, assim, eu fiz uma análise de que a gente acabava gastando, né, investindo um tempo, uns 60% do nosso tempo era voltado para educação inicial de base, para depois você poder chegar a discutir realmente os negócios que você estava atuando. E hoje em dia eu tenho uma camada extra. Então, hoje, primeiro, eu gasto, acho que uma meia hora dizendo que não é golpe o que a gente está fazendo. Depois, mais uma meia hora explicando que sim, é um mercado que existe, existem grandes empresas, existem bilhões de dólares já em infraestrutura, existe um negócio real ali. E aí, realmente, a gente começa a discutir ideias, modelos de negócio, o que a gente quer realmente construir. Então, tem toda uma camada que, sim, a gente tem que, infelizmente, ainda limpar. Primeiro, porque o que chega, obviamente, né, através das grandes mídias e das redes sociais, é sempre o que causa mais impacto, são as notícias ruins referentes ao uso, né, da tecnologia. Então, isso acaba permeando. Então, para qualquer pessoa que você vai explicar sobre blockchain, Bitcoin, criptomoeda, tokens, NFTs, você tem que limpar um monte de coisas. NFT, o macaquinho do Neymar não serve para nada, o mercado caiu 70%. Ufa, como é que você tem que destrinchar cada uma dessas peças e analisar ponto a ponto e explicar, e também entender em conjunto ali se aquele modelo de negócio faz sentido ou não para a pessoa. Bitcoin, em geral, tem lastro, não tem lastro, vamos tirar isso, mas é usado por terrorista, é usado pelo crime e tal, como se o dinheiro real não fosse, né?
utilizado a moeda tradicional. Então, tem uma série de coisas que você tem que limpar primeiro do ecossistema, né, da cabeça da pessoa, para depois você realmente entrar no tema. Então, é um grande desafio, é uma questão que, por isso mesmo, já há alguns anos eu me dedico bastante a participar de podcast, a dar palestras, a incentivar cursos, a trazer, compartilhar a maior parte do que a gente aprende aí da melhor forma possível, para que isso se espalhe e a gente consiga elevar o nível da discussão, né, para poder estabelecer um mercado mais saudável para todo mundo. Como você falou, os grandes decisores têm é difícil para todo mundo entender. Existe uma curva de aprendizado real, assim, mas existe uma forma da gente simplificar. É engraçado, né? Muita gente usa esses exemplos. Você sabe como é que funciona o teu e-mail na prática, né? Você entende o que é um HTTP ou HTTPS? Eu não entendo, eu só sei que eu abro e funciona, está aqui. Essa forma de tradução dos conceitos, a gente ainda não pegou muito bem, porque a gente começou lá atrás a querer fazer uns paralelos, né? E até um certo ponto funciona, mas depois, às vezes, os paralelos quebram. Então, por exemplo, NFT começou com a mesma lógica. Pô, se a gente está trazendo um caráter único para itens digitais, agora eu posso provar que aquele item é meu, está na minha carteira digital, mas como é que as pessoas visualizam isso? Pô, eu vou atrelar uma figura. Pô, mas a figura eu dou um print, eu tenho ela de novo. Ah, mas se eu só mostro que é um registro, uma tabela do Excel num servidor, ela não vai entender qual que é o valor disso. Então, os paralelos começaram ali, então vamos trabalhar com colecionáveis, é único, é raro, tem escassez, então o que tem, né, no mercado tradicional que pode se assemelhar? E começou por ali, mas chega uma hora que a coisa quebra, né? Tipo, tá, beleza, é único e tal, mas qual é o real valor por trás? E isso é bom que essas ondas de mercado ajudam a limpar também um pouco o mercado, sabe? Todos esses conceitos novos tem uma grande adoção, aquela curva, depois tem uma grande queda e depois os reais casos de uso vão se estabelecer, né? Isso é uma realidade para todo negócio e eu acho que a gente está nessa grande queda de várias facetas, né, da tecnologia. NFT já bateu, já caiu, acho que agora está voltando a se entender um pouco melhor os casos de uso e como isso pode se aplicar. A questão da moeda evoluiu bastante, mas aí ela acabou perdendo o seu caráter que deveria ser, né, um hedge contra outros tipos de investimento e acabou ficando meio que atrelado. Então, uma hora você vê o Bitcoin acompanhando a SP500, uma hora todo mundo correndo atrás do Bitcoin, mesmo que sejam projetos completamente diferentes, como a Ethereum, né, que é um outro conceito para mim completamente diferente. Eu já coloquei isso também em outros papos, assim, que não faz o menor sentido uma coisa estar atrelada à outra, para mim, porque apesar de, obviamente, se alimentarem da mesma base de tecnologia, são propostas de valor completamente diferentes. Mas, enfim, é como o mercado está tentando entender as coisas e acomodar. E muito vai mudar, né, ao longo do caminho aí. Então, de novo, educação sempre vai ser a palavra-chave para tudo. A gente vai precisar trabalhar muito tudo isso em todos os níveis. O que é tecnologia, o que ela muda, o que ela pode agregar dentro dos projetos, o que a gente precisa olhar e se preocupar em termos de legislação e quem deve tomar as decisões poder assimilar isso e ditar a regra de uma maneira mais consciente, né? Não limitar a inovação que seja positiva, como eu falei, os casos de uso de você destravar a liquidez de ativos, né? Por exemplo, na área de tokenização imobiliária ou no mesmo mercado das artes, uma série de aplicações. Então, poxa, há uma boa, se você olhar bem aqui, existe uma grande possibilidade de você trabalhar por benefício, né, da comunidade em geral. Mas, obviamente, no meio disso tem muita coisa que tem que ser olhada com mais restrição. E o pessoal fala, nós estamos regulando, toda regulação vai ser ruim. Eu não vejo assim. Eu vejo que, obviamente, você restringir completamente não é a solução, mas você regular, você ditar como que as coisas estão acontecendo, até para que você possa trazer, né, os outros 95% da população aí que não entendem, não investem em cripto, né? Essa é mais ou menos o número que a gente usa a grosso modo, assim, 5% da população brasileira já comprou ou já teve exposto a criptomoeda de alguma maneira. Todo o resto, né, é dali que vai vir o mercado real, né? Então, para você trazer esse pessoal para dentro da tecnologia, ou levar essa tecnologia para as pessoas, eles não precisam sair do lugar deles, a gente tem que levar as coisas para eles de uma maneira fácil, né? Então, a gente tem que mudar muita coisa. E esse é um outro ponto, e isso é o que eu busco, geralmente, nos produtos aqui, é entender, de novo, com esse tempo de mercado, o que funciona e o que não funciona. Se a gente quiser que todo mundo crie uma carteira cripto, guarde a frase, tenha a responsabilidade da custódia,
compre os tokens nativos da rede para entender o mercado, né, de empréstimo e cripto e tudo mais, e staking e as diferenças entre todas, a gente vai perder, né, todo mundo nesse discurso. A gente tem que dar 2, 3 passos para trás, traduzir tudo isso, então trabalhar com usabilidade de ferramentas, é o básico, é o mínimo. Isso também é um consenso já no mercado há algum tempo. Mas só agora as coisas começam a acompanhar. Então, existem tecnologias que a gente aplica, por exemplo, como Account Abstraction, que permitem uma série de mudanças nesse fluxo, né? Hoje, a gente consegue, por exemplo, no nosso aplicativo, trazer, a pessoa consegue fazer o login com um social login, um e-mail do Google, por exemplo, cria sua conta e essa carteira cripto que é criada para ela, ela tem a custódia, ela pode manter, retirar, enfim, manipular esses criptoativos que vão ser criados ali dentro, mas a gente tem a permissão de operar isso para ela e facilitar. Então, a gente consegue, com essa Account Abstraction, trazer uma facilidade de uso e conectar com o fluxo de Open Finance que a gente tem no Brasil, por exemplo. Então, a gente consegue conectar os bancos diretamente com a carteira cripto criada, e com poucos cliques ela está lá dentro de DeFi. Então, é esse o nível de complexidade que a gente quer ter. A mesma coisa que você comprar, aliás, a mesma complexidade que você tem hoje para fazer um Pix, por exemplo, é o que a gente quer trazer para cripto. E é o que a gente está conseguindo nesse momento, né? E a ideia é que tudo fique mais simples e transparente para que a gente chegue no objetivo final. Tá, para que eu estou comprando um NFT? Pô, é porque tem um valor aqui a ser destravado no clube de vantagens e tal. Ok, então é isso, para isso que eu estou utilizando esse NFT. É um colecionável, ou é um badge, ou é um símbolo, né, de status. O que é cada um dos serviços? Camada de educação e simplificação das ferramentas é o que a gente está tentando utilizar hoje para transformar a tecnologia em valor real para as pessoas, no final das contas, né? E acho que isso é muito desafiante, né? Muito desafiante realmente. E para outra parte, é também desafiante entender o que está sendo feito, né? Então, se você está criando um produto e precisa captar, aplica lá o Huawei Test, vê, é um investimento, é um investimento em conjunto, estou esperando, né, uma expectativa de receber lucro em cima disso, em cima do trabalho de terceiros e tudo mais, ok. Tudo bem, então é uma security, não, é um utility. E no final das contas, o que você está fazendo de modelo de negócio? Muita gente tenta jogar NFT para ver se cola, né, nos projetos, quando é a palavra hype. É a mesma coisa que inteligência artificial hoje também. Não, taca lá um chat GPT que a coisa vai dar boa, né? Você vai atrair investimento e vai atrair a atenção das pessoas. Qual que é o valor que está realmente sendo trazido, criado ali, né? Eu tenho uma visão de mercado muito interessante, né? Que eu vejo assim, tudo que eu acho que aprendi no começo tem a ver mais com o crypto money, né? A visão de mercado, de especulação em cima dos ativos e da tecnologia. Mas o que realmente me interessou e me fez ficar e mudar muito a minha vida é olhar para a questão de Web3 como estrutura, como criar novas formas de fazer as coisas, trazendo todos esses benefícios da tecnologia por baixo, né? E, cara, não é fácil, né? Isso aí não é fácil. No dia a dia, para a gente traduzir tudo isso, é um grande desafio, mas é bem bacana. Eu gosto de estar criando essas coisas no dia a dia. Legal, cara. Eu lembro que no ano passado, eu acho, a gente esteve lá no Blockchain Rio. Acho que foi até setembro do ano passado, se não me engano. E aí eu passei na maioria dos stands, conversei com empreendedores ali, participei até de algumas palestras como ouvinte ali, e eu percebia, cara, que havia uma das impressões que eu tive de todo o evento, até inclusive eu fiz uma publicação sobre isso, foi de que havia um distanciamento muito grande, cara, porque a proposta do evento eu imaginava, quando eu fui, e olha que eu estou longe de ser qualquer especialista nesse assunto, então eu sempre vou como alguém com a mente aberta, na percepção de alguém que não conhece esse mercado e quer conhecer. Então, eu perguntava, especulava ali a respeito das soluções, e havia um distanciamento muito grande até do próprio empreendedor em relação a com quem ele estava falando, com o interlocutor. Então, eu perguntava a respeito do negócio, ele tentava me explicar a tecnologia, explicar como é que funcionava a blockchain, explicar como é que funcionava a cripto, NFT, etc. Só que o que mais me impactaria seria se ele tivesse falado, cara, eu resolvo esse problema que você tem. O como, depois, se você tiver interesse, eu posso explicar os detalhes. Mas o como é via blockchain. Ponto. Mas eu resolvo esse problema aqui. E aí, muitos dos modelos de negócio que a gente percebe nascendo aí no mercado
muito pelo hype, assim como tem acontecido, você bem pontuou, né? Tem acontecido bastante com IA. Muita gente criando negócios com base, entre aspas, em IA. Inclusive, para quem está ouvindo o nosso podcast, o antepenúltimo episódio foi com o Cláudio da Riverdata, onde falamos exatamente sobre isso, inteligência artificial aplicada a negócio. E a gente percebe que esses hypes acabam levando muita gente a criar negócios com base no assunto hype do momento, a tecnologia hype do momento, e se esquecem da proposta de valor, se esquecem do problema que eles querem resolver, do como eles querem resolver aquilo, até da copy, de como vender aquilo efetivamente. E no final das contas, a gente sabe que o que vai acontecer, pelo menos essa impressão que eu tenho, é que as pessoas efetivamente, como você comentou, né? Hoje eu uso o e-mail, o site, eu não faço ideia de como funciona por trás. E eu nem quero saber e nem preciso saber. A tecnologia blockchain vai ser a mesma coisa. No final, todo mundo vai estar utilizando sem saber como é, o que é e o que tem por trás, e nem precisa saber. Né? E aí a tendência é que a tecnologia evolua até aquela velha história, né, do not your keys, not your coins, né? Me parece que esse modelo que você comentou já flexibiliza um pouco essa história. Parece que não é bem assim mais. Hoje é possível que você tenha a sua própria carteira, que você faça a gestão dela, mas que um terceiro possa manipular ali de acordo com alguns tipos de representação. Então, a tendência é que o mercado vai evoluindo e o mais importante é, da minha opinião, que a própria comunidade de cripto, de blockchain, os empreendedores que querem desenvolver negócios nessa área, tenham em mente que eles precisam convencer pessoas que, cara, não fazem ideia do que é e talvez nem queiram saber. E aí entra o grande foco no problema que você resolve, né, no final das contas. Se você for fazer um negócio só por causa do hype do assunto, a chance de dar errado é muito grande. E se você faz um negócio com base num problema, como você vai resolver esse problema aí pouco importa. O negócio é você resolver aquele problema e as chances vão aumentar. E falando sobre este assunto, né, cara, assim, sem dúvida é um assunto muito complexo, mas eu vou ter que fazer essa pergunta, cara. Infelizmente, você vai ter que se virar para explicar para a galera que está ouvindo a gente. Explica aí para a gente, cara, tenta. Aqui eu vou até para explicar para o pessoal que está ouvindo e acompanhando a gente. A gente está partindo do pressuposto aqui. Eu não vou pedir para o Leandro explicar o que é exatamente um token ou blockchain. Eu vou partir do pressuposto que vocês sabem o que é. Eu queria que tu explicasse, Leandro, o que é finanças descentralizadas. Tá? Então, para quem está ouvindo a gente, já conhece um pouquinho do que é o mercado cripto, já sabe o que é um token, sabe o que é, tem uma noção, pelo menos, do que é blockchain, tenta traduzir para a gente o que seriam as finanças descentralizadas, que eu acho que é um negócio assim sensacional. Eu acho difícil de entender, mas é sensacional a proposta e tem potencial para revolucionar efetivamente o mercado e o mundo. Assim, no médio e longo prazo, a tendência é essa, né? Sem dúvida, Lucas. Assim, é difícil explicar se a gente entrar no detalhezinho, assim, mas a gente pode dar uma visão geral e tentar trazer o pessoal para a conversa um pouquinho. O que a gente pode aproveitar da tecnologia, blockchain, para inovar no setor de finanças, né? Poxa, primeiro, você vai no banco, você deixa uma boa parte lá dos seus lucros, seus dividendos, enfim, entre os intermediários, não só bancos, mas enfim, todos os intermediários. Então, a primeira proposta, eu acho que a tecnologia veio trazer, é uma forma de confiar no código para superar a falta de confiança no ser humano. Então, poxa, eu preciso ter um banco para guardar meu dinheiro e ele lidar com as operações para mim. Então, ele é um intermediário, ele tira uma grande parte de lá que ele virou uma força. Então, como é que a tecnologia poderia modificar isso, né? E aí tem essas frases-chave, né, que a gente tem no jargão do dia a dia que code is law, the code is the law, né? Então, o código é a lei. Então, o que está escrito nos códigos, nos programas dos contratos inteligentes dentro da rede blockchain, é imutável e ali que se traduz, é executado o que se escreveu no código. Então, tem até umas discussões bem interessantes que o pessoal fala, não, o código é lei, está lá, perdeu. Eu falo, poxa, mas espera lá, então quem que vai querer utilizar um troço em que você não tem toda uma série de garantias que foram criadas aí ao longo de séculos, né, de pensamento jurídico para você estabelecer relações saudáveis de comércio e tudo mais. Então, ainda existe um grande caminho, você não consegue prever, assim como eu acho que no código da lei, né, tem muita coisa de interpretação, né, você escreve lá a Constituição, as leis, os códigos, tudo mais, mas tem muita interpretação a ser feita em cima disso. E no código, o que a gente tem visto na prática é isso também. Não dá para você imaginar todos os cenários possíveis, e por isso que a gente sofre hoje com vários problemas ainda de hack, né, em cima dos projetos, porque tem muitas possibilidades ali dentro do que está acontecendo.
Mas a regra é essa, o que está no código é a lei, e isso permite o quê? Que a gente tire alguns intermediários do caminho e deixe a confiança em cima desse código, quando bem estruturado, bem testado, sem validado, e é esse o ponto que a gente já tem muitas exchanges descentralizadas hoje em dia. Então, você trabalha trocando ativos, né, ou comprando fiat, né, moedas tradicionais para os ativos digitais e trocando entre os ativos digitais de uma maneira descentralizada, que é a característica da blockchain, ou seja, todos os atores lá têm cópias do registro, né, da ledger, do livro razão das operações. Então, resumindo, tudo que está lá é verdadeiro, é imutável e é confiável. Então, a partir disso, como é que a gente muda as nossas relações? Se tudo que está aqui é imutável, confiável, se a gente escrever um programa que vai estar lá confiável, imutável, e a gente está com ele super transparente, sabe exatamente o que vai acontecer quando cada botão for apertado, então a gente pode criar um consenso melhor entre a gente, uma regra de negócio, programar isso ali naquela blockchain imutável, e a coisa vai rolar. Então, a ideia é essa, vou trazer, já pular lá para frente, né? O que se imagina, é um exemplo usado aí pelo pessoal do Banco Central, de por que tokenizar a nossa moeda? Por que tokenizar o real? Porque ali a gente consegue inserir códigos, né, e criar algumas possibilidades interessantes. Poxa, eu só libero o registro do meu carro tokenizado quando o dinheiro entrar na minha conta. Então, a operação se dá ali dentro daquele código. Então, o que a gente está falando? Vamos voltar de novo, dar uma subida na discussão de novo. A gente está trabalhando descentralização para ter confiança geral. Beleza, isso é tecnologia. A gente está trabalhando essa confiança no código para tirar um pouco dos intermediários do meio. Então, a gente escreve um código, a gente tem uma exchange programada inteiramente em código, não existe um banco cheio de pessoas lá trabalhando para operacionalizar isso, é todo um código já pronto. Então, você consegue baixar muito as taxas para trabalhar com a mesma segurança, ou mais segurança até, e muito mais transparência em todas as operações, e isso muda tudo, isso muda o jogo. A gente pode criar mercados de uma maneira muito mais eficiente. Isso, eu acho que é uma palavra melhor até do que o que geralmente se busca, né? A descentralização, a segurança, a transparência, o que ela faz? Ela cria um mercado mais eficiente, em que você pode confiar no que está acontecendo ali dentro, porque está transparente. Obviamente, ainda, como a gente vê hoje, existem hacks e tal, mas é tudo num nível anterior a esses contratos. O que acontece ali é o que está lá, é imutável e não tem jeito. Então, essa é uma base nova que cria mercados. E o mercado é muito simples. A base, né, existem muitas variações, a gente pode entrar em alguns detalhes, mas a grande verdade é essa. A gente tem um ativo, então eu tenho ativo e quero dar liquidez, eu quero possibilitar que outras pessoas tomem emprestado isso para fazer outros negócios, né? Que pode, por exemplo, eu tenho meu Ethereum, forneço para um pool de liquidez, uma piscina de liquidez, ou enfim, um conjunto ali de ativos, eu empresto para outras pessoas usarem esse Ethereum para comprar, vender ou criar outros produtos financeiros em cima dele, e no final das contas eles pagam uma taxinha que me remunera, então eu tenho uma renda passiva em cima desses meus ativos. Essa é um formato de você trabalhar. Você pode utilizar stablecoins, que são moedas, né, atreladas a um lastro das moedas tradicionais. Você pode trabalhar com uma combinação desses ativos, cestas, né, diferentes, e aí você vai refinando os produtos financeiros. E a tecnologia abre umas outras portinhas também, de você fazer operações simultâneas. Poxa, então eu vejo uma oportunidade, vamos extrapolar tudo aqui, né? Eu vejo uma oportunidade de comprar esse apartamento aqui, que está tokenizado, por exemplo, e num valor bom, mas eu sei que o Lucas quer comprar aquele apartamento, ou existe um mercado que vai querer comprar esse apartamento, né? Assim que eu colocar ele exposto. Então eu posso tomar um empréstimo atrelado à venda direta dele. Então eu consigo pegar um empréstimo, comprar aquele ativo, colocar no mercado, e toda essa operação se executa somente se a ponta final for verdadeira. Então, se o Lucas quiser comprar aquele apartamento que eu estou oferecendo, o meu empréstimo se executa, liquida, vende, e tudo isso numa operação atômica, ou seja, tudo numa só transação, né, num batch de transações. Então, aí eu consigo mudar um pouquinho o cenário em que tudo que a gente gera hoje de crédito, de spread, isso numa ponta, e até mesmo na outra. Poxa, eu não tenho tenho as informações aqui que podem melhorar as condições financeiras desse empréstimo. Se eu colocar tudo dentro de uma rede transparente, mutável, ela ganha mais confiança, você ganha mais, você consegue diminuir um pouquinho esse spread também. Então, você ganha na eficiência, você ganha na eficiência financeira do produto, do dinheiro ali envolvido,
Então, você tem um mercado bem interessante, tem produtos bem interessantes. Realmente, se a gente fosse cobrir tudo, assim, todo dia surge uma coisa nova, né? Algum produto novo. É muito legal acompanhar, mas é muito desafiador também. Tudo isso muda todo dia, né? E é posto à prova. E muita coisa também acaba caindo, o pessoal também escorrega aqui na receita, porque, como a gente já viu muitos casos aí acontecerem, né, de quebra de projetos, como, por exemplo, Terra Luna, que era um projeto, era uma blockchain em que vários projetos estavam inseridos, de muita qualidade. A gente mesmo fez consultoria para vários projetos aí de games em blockchain que atuavam nesse universo, e que, por conta de uma falha de desenho e de proteção financeira, todo do projeto, acabou se desarticulando, né? Então, não é tudo que funciona que você desenha, você espera que a coisa aconteça daquele jeito, você até estressa isso em alguns modelos, mas quanto mais complexo e interconectado a gente cria os produtos, mais vulneráveis eles podem ficar também. Então, você tem que se cercar de vários cuidados para que a coisa aconteça. Eu tendo a complicar, às vezes, um pouquinho mais a resposta do que a pergunta, porque eu gosto muito de conversar sobre esse universo, mas, basicamente, de finanças descentralizadas, ela se beneficia muito da tecnologia, que traz confiança e transparência, para eliminar intermediários, trazer eficiência no processo financeiro e abrir possibilidades de você criar, compor com os money legos, né, os blocos financeiros, novos produtos intrinsecamente atrelados pela confiança no código e não mais nas pessoas ou nos bancos. Muito bom, cara. Apesar de você ter dito que gosta de complicar, ficou muito claro. Eu acho que a percepção de eliminação de intermediário exemplifica bem, né, o que é a finança descentralizada, né? Porque a oposição de finanças descentralizadas é finanças centralizadas em alguma coisa. Então, Exato. do ponto de vista macro, a gente tem desde um banco central aí nos países, né, para os países que adotam. No ponto de vista um pouco mais micro, a gente pode pensar nas próprias instituições bancárias, que são, de algum modo, centralizadores dessas intermediações, dessas transações que acontecem, e a tecnologia ela proporciona, através dos contratos, dos smart contracts, essa eliminação desse intermediário, que reduz custos, que aumenta a velocidade das transações e que gera segurança, porque no final das contas o que está escrito no contrato é o que é válido, né? Então, efetivamente, o que você colocou ali, que você vai entregar, você tem que entregar e vice-versa. E aí entra um aspecto que eu acho que talvez também seja um grande desafio para quem quer empreender, para quem empreende nesse segmento, que é o aspecto da confiança, de algum modo também, né? Porque eu acho que, sendo bem sincero, o brasileiro ele não confia nem nele mesmo. Assim, uma vez eu estava conversando com um empreendedor que ele ainda adora trabalhar com isso, ele tem negócio nisso também, com blockchain, e aí eu perguntei para ele, tá, mas e... Aí ele falava da senha, né? Ele falou assim, se você tem lá o seu código, a sua senha da sua carteira, você tem que armazenar de um jeito com muito cuidado e tal, porque se você perder, você perdeu tudo, não tem para quem recorrer. E aí eu falei, cara, eu não sei se eu tô pronto para isso. Eu falei para ele à época, né? Eu falei, eu não sei se eu tô pronto para isso, porque, sendo bem sincero, eu não confio muito em mim. Eu acho que a chance de eu perder essa senha é muito grande, cara. Eu queria ter alguém para recorrer se eu perdesse essa senha, entendeu? Talvez até a própria Invest Club possa resolver esse problema, né? Nunca se sabe. Talvez Não, esteja no corte de vocês, né? essa ideia, a gente trazer, de novo, existe todo o conceito puro, né, de você ter a custódia, você ter o domínio, e ninguém que vem combater, se eu estou num governo corrupto ou que é autoritário, ele pode confiscar os meus bens ali e eu ter esse dinheiro, eu tenho autonomia para isso. Então, essa seria um extremo da ideia. O outro ou seja, estar totalmente centralizado e sujeito às regras de um governo, e outro está totalmente sujeito à minha responsabilidade só, o dinheiro. E tem todos os prós e contras disso, né? Exatamente isso. O pessoal o brasileiro médio, né, em geral, não é nem o médio, tipo, eu vou colocar em 99,99%, cara, senão você vai perder a senha do e-mail, vai esquecer a senha do banco, vai esquecer o cartão em algum lugar, vai anotar e vai publicar, o cara vai fazer uma live com as senhas abertas, enfim, tem muita margem para erro. E a gente não pode desconsiderar isso. Então, a ferramenta ela tem que existir para você exercer a tua responsabilidade e garantir a tua segurança que você quer ter, o nível de segurança que você quer ter, mas ela tem que ser acessível para o público usar em geral, porque a finalidade não...
a não ser nesse extremo em que você precisa, que ninguém possa mover os seus fundos lá, 90% do resto, cara, você precisa pagar as pessoas e receber, você precisa transacionar de uma maneira fluida, né, que tem um mínimo ruído ali. E isso não é a realidade hoje em dia. Hoje, para transações cripto, é 99% ruído e atrito, né, para você poder executar. E isso a gente está querendo quebrar, né, como falei, tanto com questões de ferramental mesmo, né, de dar as ferramentas corretas para as pessoas, e também trazer um pouquinho da educação. Eu gosto de colocar educação financeira também. Cara, a gente não sabe nem lidar com dinheiro normal, quanto mais lidar com cripto ainda, né? Então, essa é uma grande deficiência. Assim. Não só brasileiro, mas principalmente, eu acho que o brasileiro. Tá? Ele sofre muito com isso, entender. É um país, né, um povo aqui que desde a sua independência aí já teve 7 moedas diferentes, 9 transições financeiras, tem um histórico de crises e se inventou essa persona do brasileiro malandro que não confia nem nele mesmo, porque é um cenário muito difícil de se empreender mesmo, realmente. Né? Hoje que a gente tem um contato muito grande aí com o pessoal do mundo inteiro, né, fazendo negócios aí no dia a dia, a gente ouve às vezes o pessoal reclamando, pô, mas aqui na Grécia, cara, é difícil, porque eu falei, cara, venha para o Brasil para você ver o que é bom para você. Vem aqui conversar com o pessoal da SAP para você ver o quanto que você tem que navegar, né, dentro dos códigos e entender como que a coisa pode funcionar. Então a gente acaba lidando, incorporando um pouco disso, né, no dia a dia, nos negócios também, e acaba também refletindo nessas soluções. Eu tenho, no final das contas, nesse período de transição em que todo mundo ainda depende um pouquinho que seja, né, de que alguém socorra ele no final das contas quando fizer alguma coisa errada, até chegar no ponto em que não, ninguém pode. Deve ter um meio termo aí que a gente está tentando encontrar. As pessoas podem ajudar, mas eu não quero que ela tenha o domínio. Existem algumas ferramentas técnicas que estão sendo trabalhadas, né, para que você trabalhe com 2 ou 3 chaves, uma engenharia em que você entregue parte da senha para alguém que você confia e outra pessoa, caso aconteça algo com você. Tem umas ferramentas interessantes que também estão ajudando a pensar sobre isso, sobre a responsabilidade final, sabe? O pessoal aí da área jurídica também, você pode falar muito melhor sobre isso, mas a questão, né, do direito sucessório, o que acontece com as minhas criptos se eu não fizer, se eu perder, se eu morrer aqui e eu não tiver entregue nada disso para ninguém, vai ficar com a corretora centralizada? Ok, mas e aquilo que está na minha carteira fechado, perdeu, né? E como a gente pode se prevenir contra esses problemas, né? É uma questão para se pensar também. Se você ver bem, tudo que a gente está fazendo com a tecnologia cutuca e mexe um pouquinho, por isso que ela é um pouco desconfortável para as pessoas também, né? Pô, é tudo diferente, é tudo, né? Tem que pensar de um jeito diferente. Então, é o nosso trabalho também traduzir isso. Pode ser uma coisa nova, diferente, saudável também para as pessoas repensarem. Pô, meu dinheiro está parado na poupança, ganhando X lá, né? Ou perdendo de acordo com a inflação. Então, quais são as melhores maneiras? Existem produtos tradicionais, existem, mas obviamente a gente está trazendo a inovação cripto, a gente quer trazer essa diferença também. Trazer protocolos de finanças descentralizadas que estão destravando liquidez de produtos e trazendo uma vantagem aí. E a gente tem também uma questão bacana de olhar, que é assim, a questão dos juros, né, que existem no Brasil, na América Latina e o restante do mundo. A diferença aí em que existem muitos produtos financeiros que podem ser criados de uma maneira interessante. Bom, Lucas, queria até aproveitar e devolver uma pergunta, ou criar uma pergunta para ti, bem relacionada aí com o nosso desafio de criar negócios no limite da regulamentação. Você trouxe uma questão, acho, bem interessante, de que quem acaba movimentando a lei, né, são os advogados aí que criam jurisprudência, desafiam os pontos e a coisa vai andando, vai se criando esse histórico aí de decisões. E o que a gente vê, o que a gente via muito no começo, né, do mercado cripto, era bem isso, não pode nada, então pode tudo, e depois a gente vê o que acontece. E acabaram né, criando exatamente modelos de negócio muito completamente desligados da realidade, esperando que a legislação fosse lá e interrompesse, né, os agentes fossem lá e dessem um stop order, ou que a regulação fosse acompanhando aos pouquinhos e daí dando as diretrizes. Na prática, é isso que aconteceu. Eu acredito que no cenário mundial o Brasil tem avançado bastante, até na discussão, pelo menos, né, dos temas, tem sido trazido muito à tona esse tipo de coisa. Mas como é que você tem visto assim na prática o que tem acontecido, o quanto a inovação tem empurrado aí a legislação a se concretizar de uma maneira mais eficiente?
Tecnologia e em qualquer segmento, qualquer tipo de inovação, como eu comentei no início, a tendência é que o legislador ele demore um pouco mais a reagir àquela regulamentação ou àquela tendência de tecnologia, e é muito difícil, digamos, seria muita ingenuidade da nossa parte exigir que o legislador conseguisse acompanhar a velocidade do desenvolvimento de uma tecnologia. Então, trazendo para a realidade do mercado blockchain, do mercado cripto de um modo geral, o que eu percebo, e sempre falei isso, é que o mercado tem amadurecido de algum modo. A gente tem visto a CVM, por exemplo, quando se trata de valor mobiliário, definição de valor mobiliário, evoluiu bastante, inclusive se valendo ali das próprias decisões que eles haviam proferido antes, em processos, em situações que chegaram até eles antes. E a regulamentação tem se consolidado aos poucos, trazendo um pouco mais de clareza. Eu sou da tua opinião também de que nem sempre a regulação é boa, mas em muitos casos ela vai ajudar bastante para o próprio empreendedor, para quem vai gerar negócio. Ainda que a gente entenda que uma regulamentação pode proibir algo ou vedar alguma coisa que de repente você estava buscando, mas se a gente for pensar do ponto de vista de segurança de negócio, para você poder gerar um negócio longevo, não dá para operar em um ambiente de incerteza o tempo todo. Já não basta a incerteza do próprio mercado do ponto de vista de negócio, de você conseguir cliente, validar produto, identificar problema, ter uma solução que tem um tamanho de mercado suficiente para você ter algum retorno considerável, captar investimento, isso tudo já é incerteza. Isso já é a natureza típica de uma startup de desenvolvimento em um ambiente de extrema incerteza. Agora, quando você fala em um ambiente desregulado, a incerteza ela triplica. Porque, beleza, a gente pode se valer disso do modo positivo e falar, eu posso fazer o que eu quiser porque não tem nada que diga que eu não possa fazer. Mas as chances de... A gente está falando do Brasil. Então, assim, para alguém, do nada, não gostar de você, dar uma canetada e te multar, interromper o teu negócio simplesmente porque deu na telha, ele vai se aproveitar da mesma brecha que você utilizou dizendo que não tinha regulamentação para dizer que você não pode fazer aquilo. E é mais fácil para ele fazer isso do que para você se defender, porque a legislação está na mão dele, a caneta está na mão dele. Então, a melhor forma de você evitar tudo isso, e sempre disse isso para os empreendedores que se aventuravam nesse mercado de cripto e blockchain, é buscando, primeiro, sempre que possível, buscar um acompanhamento profissional, um jurídico que possa te auxiliar, que entenda minimamente do assunto, mas às vezes nem precisa tanto você entender a técnica de como funciona blockchain ou como funciona um token. Isso é importante, obviamente, você ter alguma noção, mas mais importante do que isso é entender que, independente do nível de avanço de uma legislação a respeito de um assunto, a gente já tem legislação. Então, vou exemplificar. Mesmo antes da CVM dizer o que é, se era ou não valor mobiliário, mesmo antes de dizer se um token de utilidade ele poderia ser utilizado do ponto de vista do consumidor ou não para uma ação judicial, alguma coisa assim, a gente já tinha Código Civil, a gente já tinha Código de Defesa do Consumidor, a gente já tem regulamentações que dizem a respeito de contratos, já tinha a Lei de Valores Mobiliários. Então, o token não se enquadra, não está escrito na Lei de Valores Mobiliários que token em blockchain é um valor mobiliário. Mas se você for contar com isso para dizer que não é, a chance de você se enrolar é muito grande. Isso aconteceu com vários casos que chegaram até a CVM, alguns ICOs que chegaram até a CVM, e o projeto foi por terra porque efetivamente aquilo se enquadrava como valor mobiliário na opinião da CVM. Então, não adianta você achar que por não haver regulamentação você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque existe regulamentação, ainda que ela não diga respeito especificamente daquele assunto. Existe Código Civil, existe Constituição Federal, existem legislações específicas que vão eventualmente abraçar aquilo. Vou dar um outro exemplo, inclusive até um dos nossos próximos convidados, que eu estou tentando achar agenda com eles, os caras são famosíssimos, né? É o pessoal da Tokeniza, o Michel, o Arthur, que é um baita case de tokenização de imóveis. Eu quero muito trazer eles aqui para falar desse case no nosso podcast, mas que tokenizar imóveis, né? Ainda que não tivesse nenhuma lei, e hoje a gente já tem algumas legislações que tratam a respeito disso, ainda que não tivesse ninguém falando disso, do ponto de vista do token e do imóvel, já existia uma lei de locação de imóveis. Já existe um Código Civil que diz como é que funciona a divisão de uma propriedade real. Então, não adianta você dizer que porque não tem legislação específica, não tem legislação. Existe legislação. E, na maioria das vezes, você é a parte digamos, mais vulnerável nesse negócio, porque do outro lado a gente tem burocratas, nós temos legisladores, nós temos o executivo, nós temos o governo. E por mais ANCAP que você possa ser, e eu sou muito libertário nesse sentido, não adianta a gente tentar brigar com uma máquina gigante como essa,
e achar que a gente vai vencer ela sozinha. A gente tem que passar por um processo muito grande de educação, de conscientização, de mudança do imaginário coletivo a respeito não somente da liberdade que é você ter essa autonomia de usar finanças descentralizadas, mas também de você se libertar da necessidade de precisar do Estado te tratando como uma criança o tempo todo. E isso passa por consciência. Então, por mais apaixonado que você seja por qualquer teoria libertária, lembre-se que você está no Brasil. Esse é o último recado que eu tenho para dar do ponto de vista jurídico. Acho que a gente tem um caminho muito grande ainda pela frente, mas temos grandes referências que estão, não somente advogados, mas legisladores, juízes, inclusive, que estudam o assunto, que buscam se aperfeiçoar. Isso é muito importante para a gente. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais rápido a gente avança. Isso eu não tenho dúvida. Mas enfim, cara, eu espero ter respondido a tua dúvida. Acho que tentei dar um contexto geral aqui. O recado cara, não conta com essa de que não tem regulamentação, porque no final sempre tem, e você é a parte vulnerável do negócio. Não conta com essa, né? Acho que você já deve ter visto alguns casos assim, né? Nossa, muita coisa engraçada até ao longo dos anos, né? Você acaba pegando o pessoal tentando justificar, utilizando bem isso, né? Pega uma tecnicidade ali da coisa e querer mudar. Não, mas se eu pegar esse token e colocar um número serial, então ele não é fungível. Então, meu amigo, você está querendo enganar a quem? Nem a você mesmo, acho que você está enganando com essa tua ideia. Então, existem, você falou, tem já um cenário existente. Cabe à inovação, de repente, trazer as possibilidades de se modificar a regulação e avançar para você trazer algum benefício. Como eu falei, a ideia é você trazer um valor aqui. Então, você destravar a liquidez, você trazer agilidade, transparência, tudo isso. Como você vai propor isso para o mercado já existente? Obviamente, você vai ter que lutar, às vezes, com muita... não só a ineficiência natural e burocrática, mas também estruturas, né, de poder já constituídas que dominam aquele mercado que você está querendo trazer disrupção. E ali tem um desafio bem grande. A gente tem que trazer coisas muito bem estruturadas, muito bem pensadas e que tenham uma adesão muito fácil para que não tenha como a lei não se adaptar, né? Ela evoluir para um bom caminho. E até para complementar isso aí, eu gosto de fazer, e para a gente até porque a gente já vai ter que encerrar aqui, infelizmente, o papo está muito legal e quero fazer uma segunda parte disso aqui, mas para completar esse raciocínio, cara, eu penso assim, se você vai empreender num mercado tão disruptivo, pouco regulamentado e tão difícil de explicar como é blockchain, como é cripto de um modo geral, é preferível que você encare isso buscando ser o mais correto possível. Sim, então o que eu percebo às vezes é que talvez até por ter de algum modo se popularizado, né, cripto e blockchain numa bolha mais anarcocapitalista, mais libertária, de algum modo essa turma acaba tentando romper ou aumentar essa bolha, meio que eu vou fazer a margem o tempo todo. O tema do nosso podcast é esse, né? Negócio à margem da regulamentação, do limite da regulamentação. Eu vou fazer na margem o tempo todo, eu vou arriscar aqui o tempo todo, eu vou buscar um jeitinho. Cara, a melhor forma de você convencer as pessoas de que o seu negócio em cripto, em blockchain, é um negócio sério, que você não está enganando ninguém, é buscando fazer da melhor forma possível. Então, assim, não tem uma lei que me obrigue a ter uma política de know your customer. Cara, mas faça. O que custa você fazer? Você vai demonstrar transparência, vai demonstrar compromisso com quem está comprando de você, com quem é o seu investidor. Vamos falar de investimentos. Uma forma de talvez esse mercado estourar um pouco essa bolha e conseguir investidores de fora da bolha cripto, porque a tendência é que os negócios cripto se retroalimentam, né? São investidores que investem em cripto, que investem em empresas de cripto. Então, cara, como é que a gente consegue furar essa bolha? É mostrando negócios sólidos, fundamentados, negócios com regulamentação, com documentos, com estrutura jurídica, com uma preocupação do ponto de vista regulatório. Ao conversar com investidores e demonstrar isso, demonstrar esse tipo de preocupação, a chance de você conseguir não apenas furar a bolha, mas alcançar investidores que vão te levar a lugares que talvez o investidor que é só cripto não vai te levar, são muito grandes. Então, é importante ter esse tipo de pensamento e pensar que é melhor você ir do jeito certo para convencer as pessoas de um negócio que é difícil convencer, do que tentar ir sempre à margem, porque a chance de dar errado é muito grande, de você ter uma dificuldade muito maior para convencer todo mundo, aumenta bastante essa dificuldade. Então, acho que a proposta do nosso podcast, Leandro, era essa, cara, era falar para a galera sobre esse assunto, despertar a importância de se educar a respeito desse assunto, tanto para quem está criando negócios nessa área,
E aí fica o meu convite para quem está desenvolvendo negócio nessa área, se quiserem conhecer o trabalho da Safe na parte de regulamentação, jurídico, estamos à disposição para ajudá-los. Fala comigo, a gente pode marcar uma reunião e conversar um pouco melhor sobre isso. Mas, mais do que isso, procurem educar, buscar se educar, educar as pessoas ao redor e tentar explicar isso de uma forma um pouco menos burocrática, né? Porque fica burocracia de um lado, mas existe uma burocracia do outro também quando você vai tentar explicar e tenta dar termos técnicos para a dona de casa que quer só comprar o pão dela usando cripto, de repente. Então, tem que tentar explicar de modo um pouco mais fácil para furar um pouquinho essa bolha aí. E eu acho que a gente deve ter atingido o nosso resultado aqui, cara. Eu espero que sim, e estou aí super à disposição a hora que quiserem bater um papo sobre modelos de negócio, estratégia de marketing, a criação de negócios dentro do universo Web3, mas que conversem com Web2. Afinal de contas, a gente tem que estar convivendo aí todo no mesmo espaço digital, com a real diferença, né, o real valor sendo bem claro e bem exposto para todo mundo. Agradeço de novo aí, Lucas, o espaço para conversar sobre esses temas e estou sempre à disposição. Show de bola. Pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição, eu vou pedir para o Leandro depois todos os links que ele quiser divulgar, vou colocar o link aqui da Invest Club, da Talkify, vou colocar o link do teu LinkedIn também, Leandro, para o pessoal que quiser trocar uma ideia contigo, conversar contigo, te manda uma mensagem lá, troca uma ideia contigo também, se conectam com você. Leandro é um cara que vocês viram uma enciclopédia ambulante quando se trata desse assunto, e é um cara que efetivamente, desde a minha primeira conversa com ele, quando ele trouxe a ideia da Invest Club, ele já falou, cara, a nossa proposta é mostrar isso de um modo diferente e para justamente furar essa bolha. Então, acho que a gente conseguiu de algum modo fazer isso. Então, Leandro, mais uma vez, obrigado pela participação, cara, foi sensacional esse papo. Teus links vão estar aqui embaixo, o pessoal deve entrar em contato contigo aí e a gente pode marcar um novo papo para continuar, porque tem muito assunto ainda para a gente conversar. Bora lá, estou super disposto e sempre à disposição de vocês aí, pessoal. Obrigadão. Show de bola. Pessoal que está ouvindo a gente, seja no YouTube, seja na sua plataforma de podcast preferida, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Se você estiver no YouTube, ativa o sininho, curta este vídeo para ele chegar a mais pessoas, compartilhe com a sua rede. Se você tem seus grupos aí de blockchain para discussão desses temas blockchain, cripto, compartilhe nos grupos, porque quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem, maiores as chances da gente aumentar o alcance deste assunto tão formidável e tão legal que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. Leandro, obrigado. Pessoal, até o próximo episódio. É isso aí. Valeu, pessoal.